Antes de continuar com as notícias que estão mexendo com os bastidores do Cruzeiro, já vou deixar um aviso importante para você que é apaixonado pelo cabuloso. Se quer ficar por dentro de tudo que acontece na Toca da Raposa, do mercado da bola até os bastidores mais secretos, então não perde tempo, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, porque o que você vai ouvir agora tem a ver com cifras milionárias, reviravoltas no futebol brasileiro e decisões que estão deixando até a diretoria do Cruzeiro de mãos atadas. Agora vamos continuar com a notícia. O mercado da bola está em ebulição e, como já era esperado, a janela de transferências do meio do ano chegou para sacudir o cenário do futebol sul-americano. Os clubes europeus voltaram com tudo e estão buscando reforços importantes nos gramados brasileiros, mirando especialmente jogadores com potencial para brilhar nas grandes ligas. E é claro que isso acaba afetando diretamente os planos de vários clubes, incluindo o Cruzeiro, que vinha monitorando atentamente algumas oportunidades de mercado, principalmente nomes que pudessem elevar o patamar técnico do elenco comandado por Leonardo Jardim. Desde a chegada de Pedro Lourenço ao comando da SAF Celeste, o Cruzeiro passou a olhar para o mercado com mais ambição. A diretoria já demonstrou que está disposta a investir pesado para montar um time competitivo, e muitos nomes foram mapeados para reforçar o elenco na segunda metade da temporada. Entre os alvos analisados nos últimos meses, um nome em especial chamava atenção pela unanimidade que gerava. João Arias, o atacante colombiano, destaque do Fluminense, era visto como um reforço de impacto imediato, com perfil ideal para atuar pelos lados do campo e fazer dupla de peso com Matheus Pereira e Rafa Silva. Só que nem sempre a vontade do clube e da torcida é suficiente para concretizar uma negociação, principalmente quando os olhos da Europa estão voltados para o mesmo jogador. E foi exatamente isso que aconteceu. O Cruzeiro viu seu sonho de contar com Arias escapar pelas mãos, e não por falta de interesse ou esforço, mas por causa de um verdadeiro caminhão de dinheiro vindo do futebol inglês. O Wolverhampton, tradicional clube da Premier League, decidiu abrir os cofres e garantir a contratação do jogador por 20 milhões de euros, o equivalente a 130 milhões de reais. Diante dessa proposta, o Cruzeiro ficou completamente sem margem de ação. A informação foi confirmada na manhã desta segunda-feira pelo jornalista Fabrício Romano, especialista em transferências internacionais, conhecido por cravar as principais movimentações do futebol mundial. Segundo ele, o negócio já está fechado e Arias deve embarcar para a Inglaterra nos próximos dias, onde fará exames médicos e assinará contrato com o novo clube. O Fluminense, que detém 50% dos direitos econômicos do jogador, dividiu os lucros com o Patriotas da Colômbia, seu clube de formação. Um desfecho que pegou muitos de surpresa, especialmente porque o jogador ainda estava sendo relacionado normalmente para os jogos do Brasileirão. A ida de Arias para a Europa é um golpe duplo para o Cruzeiro. Primeiro, pela frustração de não conseguir um reforço tão desejado. Segundo, porque o jogador seria adversário direto do time celeste na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. A boa notícia é que, com a negociação avançada e exames médicos agendados, a tendência é que ele já não entre em campo no duelo entre Fluminense e Cruzeiro marcado para quinta-feira, 17. Uma ausência importante que pode dar um alívio para o sistema defensivo celeste, que teria bastante trabalho para conter a movimentação e a inteligência ofensiva do colombiano. Não é de hoje que Arias vem sendo observado por clubes do velho continente. Seu desempenho na última edição da Copa do Mundo de Clubes foi de altíssimo nível, a ponto de ser eleito pela FIFA como um dos melhores atacantes da competição, ao lado de nomes como Pedro Neto, do Chelsea, e Gonzalo Garcia, do Real Madrid. O jogador demonstrou não apenas habilidade técnica, mas também frieza em momentos decisivos e excelente leitura de jogo, características que o transformaram em alvo prioritário de vários olheiros europeus. O Cruzeiro, atento a essa valorização, ainda tentou se manter na disputa, mas a diferença financeira foi brutal. Internamente, a diretoria do Cruzeiro já sabia que a missão de contratar Arias seria complicada, mas havia esperança de que a boa relação com o Fluminense, aliada ao projeto ambicioso da SAF Celeste, pudesse pesar na decisão. Houve conversas, sondagens e até mesmo uma análise de viabilidade econômica para tentar envolver o jogador em um acordo por empréstimo com opção de compra. No entanto, nenhuma proposta conseguiu se aproximar dos valores oferecidos pelo Wolverhampton. A diferença foi tão grande que sequer houve espaço para uma contraproposta. O clube mineiro apenas observou a negociação se concretizar. Para a torcida celeste, a notícia chegou como um verdadeiro banho de água fria.
Muitos já sonhavam com Arias vestindo a camisa azul, contribuindo com sua qualidade no último terço do campo e dando mais profundidade ao elenco que busca brigar na parte de cima da tabela. A decepção foi ainda maior porque o nome de Arias vinha sendo amplamente discutido nas redes sociais entre os torcedores, que viam nele o reforço ideal para embalar de vez na temporada. O projeto esportivo do Cruzeiro segue firme, mas não contar com um jogador desse calibre significa abrir mão de uma chance rara de agregar talento de nível internacional. Apesar disso, a diretoria celeste garante que não vai desistir de buscar alternativas. Com a janela ainda aberta e novas oportunidades surgindo a cada dia, o Cruzeiro já trabalha com outros nomes que podem suprir a ausência de um atacante como Arias. Leonardo Jardim, inclusive, já participou de reuniões com a cúpula do futebol e traçou o perfil de jogador que deseja para o setor ofensivo. A prioridade agora é trazer um atleta que, além de qualidade técnica, tenha condições físicas de entrar em campo já nos próximos jogos e se adaptar rapidamente ao estilo de jogo implantado na equipe. Essa movimentação mostra também como o Cruzeiro está atuando de forma mais estratégica no mercado, mesmo quando os resultados imediatos não vêm. A frustração de perder Arias é real, mas serve como alerta para o clube intensificar ainda mais suas ações em busca de jogadores que ainda não estouraram no cenário mundial, mas que têm potencial para se desenvolver em Belo Horizonte. O trabalho de scouting da Raposa está sendo reforçado, com profissionais analisando mercados alternativos como o sul-americano, o português e até mesmo o leste europeu. A ideia é se antecipar às investidas europeias e não ser pego de surpresa novamente. Outro ponto importante que surge nesse contexto é a valorização do futebol brasileiro. A venda de Arias por R$ 130 milhões mostra que o mercado nacional voltou a ser observado com atenção pelos grandes clubes da Europa. E isso, de certa forma, pode ser uma oportunidade para o Cruzeiro investir em talentos que ainda estão em formação e que podem se transformar em ativos valiosos no futuro. Pedro Lourenço já deixou claro que a SAF do Cruzeiro não será apenas compradora, mas também vendedora, desde que as vendas sejam feitas com inteligência e no momento certo. E, para isso, é fundamental estar sempre um passo à frente. Enquanto isso, o torcedor cruzeirense continua ansioso por reforços. A expectativa é de que, nos próximos dias, o clube anuncie pelo menos 2 contratações para reforçar o setor ofensivo. Nomes estão sendo mantidos em sigilo absoluto, mas especula-se que um deles seja um atacante sul-americano que atua na Argentina e que já está em fase avançada de negociação. A diretoria mantém cautela para não gerar falsas expectativas, mas trabalha nos bastidores com intensidade. O objetivo é claro: transformar a frustração com Arias em motivação para trazer reforços que possam, inclusive, surpreender mais do que se imagina. O Cruzeiro também está atento ao mercado interno, avaliando possíveis oportunidades de jogadores que estejam em baixa em seus clubes, mas que poderiam render sob comando de Leonardo Jardim. O treinador tem demonstrado habilidade em recuperar atletas e potencializar talentos que estavam apagados. Com a confiança da diretoria e o respaldo do projeto de SAF, ele tem autonomia para indicar nomes e participar diretamente do planejamento de contratações. Esse alinhamento tem sido um dos trunfos do clube nesta nova fase e será determinante para o sucesso na sequência da temporada. Portanto, torcedor, agora queremos saber de você. O que achou dessa negociação milionária do Arias? Acredita que o Cruzeiro deve buscar um nome tão impactante quanto ou prefere um reforço mais estratégico e silencioso? Comenta aqui embaixo, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, porque as próximas movimentações do Cruzeiro no mercado prometem pegar todo mundo de surpresa. E você não vai querer perder nenhum detalhe. Fique com a gente, porque a próxima bomba pode estar prestes a explodir.